Olá pessoal, Saulo Caravel. Eu estou passando aqui para responder algumas perguntas que foram feitas num post que eu fiz no Instagram. Então eu vou tentar responder de uma forma cronológica para ficar mais dinâmicas as respostas. Bem, a primeira pergunta foi do Ara Souza. Qual foi a primeira música que lembras ter tirado de ouvido? Bem, eu não vou lembrar precisamente qual foi a primeira música que eu tirei de ouvido, mas eu lembro de uma ocasião, quando eu era moleque, meu pai levava muitos CDs para mim. Todo dia ele levava um CD diferente e de gêneros musicais variados. Num determinado dia ele levou um disco do Dire Straits e eu lembro de eu ter colocado no som e de ter plugado a guitarra, que eu plugava a guitarra no som também. Eu não tinha amplificador. E aí eu lembro de eu estar tirando o solo do Sultans of Swing. E eu lembro dele ter entrado no meu quarto e ficou ali observando e tal. E na verdade o meu pai ele sempre foi o primeiro cara assim, ele foi o primeiro cara que eu quis impressionar tocando guitarra. Eu acho que eu não consegui até hoje. Mas ele foi o primeiro cara assim que eu quis impressionar na guitarra. Então eu acho que foi Sultans of Swing, deve fazer uns 15 anos que eu não toco essa música. Bem, é isso. Acho que foi a primeira música que eu tentei tirar de ouvido, foi o Sultans of Swing do Dire Straits. Bem, a segunda pergunta foi do Rafael. Ele perguntou qual foi o momento decisivo para seguir a carreira musical. Bem, eu estava no 4º ano de engenharia elétrica. Eu estava preparando meu TCC, já tinha escolhido o tema, tinha orientador na Universidade Federal do Pará. E aí eu lembro que um dos motivos era o fato de eu não querer ser um frustrado, né, no futuro. De chegar a seguir a carreira de engenheiro e chegar um dia e ficar me questionando, pô, mas eu queria ter sido músico, como teria sido ser músico, eu queria muito tocar guitarra, ser guitarrista, tocar bem e tal. Então acho que esse foi o meu primeiro medo de seguir a carreira da engenharia. Era a frustração pessoal. E em segundo lugar, também foi o período que eu tive meu primeiro filho, o Pedro. E eu fiquei com muito medo de carregar comigo aquele lance de, porra, como é que eu vou ensinar o meu filho a correr atrás dos sonhos dele se nem mesmo eu tive coragem de seguir os meus? Claro que no meio disso tem perdas e ganhos, mas foi um momento decisivo aí, acho que foi por volta de 1998, 99 que eu decidi seguir a carreira musical. Bem, a minha irmã Paula Caravel faz a seguinte pergunta: como você consegue fazer muitas coisas ao mesmo tempo em paralelo? Projetos, estudos, a minha carreira como professor, como pesquisador, diretor da escola de música, a minha vida pessoal, né, ser pai, marido e tal. Bem, eu acho que é estabelecer uma boa relação com o tempo. E claro que isso também requer perdas e ganhos, né? A gente ganha na carreira pessoal, ganha na carreira particular, né, profissional, mas a gente também perde em alguns momentos, né? Então eu decidi que eu iria fazer um sacrifício que seria a minha, digamos assim, os meus momentos de lazer. Então, durante algum tempo eu cancelo as minhas atividades. Eu gosto muito de jogar futebol, já joguei futebol amador quando era moleque e tal. Gosto muito de artes marciais, já pratiquei várias artes marciais. Então hoje em dia eu estou um pouco parado nessas atividades porque eu preciso me dedicar a outras atividades que são importantes também. Então essa relação com o tempo é você estabelecer um ciclo onde algumas coisas vão se tornando prioridades, né? Num dia, numa semana, num mês. Então você vai estabelecendo essas prioridades e vai resolvendo os problemas gradativamente. Não vou dizer que é fácil, é uma tarefa complexa, né? Mas é assim que eu dou conta de fazer tudo que eu venho fazendo, né? Como professor de música, diretor da Escola G2 Música. Eu sou pesquisador também, eu sou doutorando do programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal do Pará. Acabei de fazer minha qualificação de doutorado. Eu tenho a Régia, né? Que é a minha banda, para a qual eu estou compondo disco novo, junto com a Bianca e com o Naoto. Então, não é uma tarefa fácil. É muito complexo, mas é possível, né? Desde que você estabeleça uma boa relação com o seu tempo. Bem, meu amigo Marcelo Vilhena perguntou o que eu penso quando eu pego a guitarra. Eu penso em compor.
sempre foi assim, desde quando eu não sabia tocar nada. Na verdade, eu nunca gostei de tirar música, né? Nunca gostei de tocar cover. Apesar de ter feito muito isso profissionalmente. Mas não é uma coisa que me dá muito prazer. O que me dá prazer é fazer as minhas próprias músicas, produzir músicas com outras pessoas. Então, o que eu penso quando eu pego a guitarra, normalmente quando eu estou estudando, sempre nasce uma ideia para uma nova composição. Bem, o meu outro amigo, Marcelo Saavedra, que é um amigo meu de infância, que hoje em dia não mora mais em Belém, se eu não me engano ele está em Ouro Preto, fez a seguinte pergunta: explica um pouco o que é o projeto Guitarras do Futuro. Na verdade é o nome do meu curso, Guitarra do Futuro, que é um curso que prevê justamente uma relação com o seu tempo, o tempo que você tem no seu dia a dia. Então, se você trabalha em outras atividades e tem pouco tempo para guitarra, eu vou direcionar os conteúdos dentro do tempo que você pode estudar. Então, o Guitarra do Futuro ele faz um planejamento para médio e longo prazo, porque música é um processo duradouro, longo e contínuo. Então, não existe varinha de condão, toque 7 dias para tocar 3 dicas, isso não existe. Tá? Então, é a relação que você vai estabelecer com o seu tempo. Tá? Então, dentro desse projeto, no caso, dentro do curso, tem alguns pilares que sustentam a metodologia, que é aquecimento, reconhecimento, conteúdo teórico e desenvolvimento musical. Bem, a minha irmã Paula Caravel ainda perguntou se eu mudaria alguma coisa até aqui dentro da minha trajetória profissional. Eu acredito que não. Eu acho que eu faria exatamente do jeito que as coisas foram acontecendo. Mas eu comecei a tocar muito tarde também. Eu comecei a tocar com 22 para 23 anos. Entre 20 e 23 anos eu comecei a tocar, mesmo de fato já visando uma carreira profissional. Então, se eu tivesse que mudar alguma coisa, talvez fosse o fato de ter começado muito tarde. Então, gostaria de ter começado um pouco mais cedo, para, sei lá, de repente ter atingido algumas metas um pouco mais cedo, mas a gente nunca vai saber, de fato, o que teria acontecido. Então, acho que eu não mudaria, não. Bem, pessoal, esse aqui foi o primeiro Saulo Caravel Responde, aqui no Instagram e no YouTube. Então, aproveita aí para se inscrever no meu canal, me seguir no Instagram, siga também o perfil Guitarra do Futuro. E se você tem alguma outra pergunta, você pode fazer a pergunta que em breve eu gravo um outro vídeo respondendo. Pode não ser sobre mim, né? Pode ser sobre música de maneira geral, sobre guitarra, sobre metodologia, alguma dica, alguma coisa especial. Eu vou ter o maior prazer em responder. Então é isso. Saulo Caravel e a gente se vê no futuro.